dificilmente chegará a essa conclusão. O discurso do pastor, eu sou bom pastor, realça o relacionamento de Jesus com aqueles que o Pai lhe confiou. São representados pelo rebanho que o pastor pastoreia. Ele sabe que é responsável por essa comunidade. O discurso da videira, eu sou a videira verdadeira, fala da ligação entre os ramos e a videira. Não pode existir independente um do outro. A oração sacerdotal descreve a intercessão de Jesus pelo seu círculo mais próximo de discípulos, e também por todos aqueles que, por meio desse círculo, vieram a crer em Jesus. Então, o objetivo aqui de Jesus é que sejam um. Ele capacita esse círculo de discípulo com o Espírito Santo, com a autoridade para perdoar pecados e o envia ao mundo. Ele celebra a ceia com esse ciclo. Ele consagra Pedro como pastor para esse grupo. Então, é evidente que no Evangelho de João, a eclesiologia não é um tema isolado, independente. Ela está intimamente relacionada com a cristologia. Então, ela surge quando nos associamos com a pessoa de Jesus, por meio da fé. Então, dos sinais da graça só se fala perifericamente, de forma indicativa, sobre o batismo de João 3,5, da ceia de João 6. Então, somente podemos fazer algumas sugestões. Nascer da água não poderia estar relacionado com o batismo cristão, pelo interlocutor de Jesus. Muito menos um batismo infantil praticado hoje. Ele estava pensando mais no batismo de João, que também tinha sentido na mente dos leitores do Evangelho, João 1, 15 ao 28. Então, de que maneira o quarto Evangelho chegou na forma como nos apresenta hoje? Essa pergunta ela surge obrigatoriamente durante a leitura do Evangelho. Então, por um lado, o Evangelho se caracteriza por uma unidade singular. Tanto que poderíamos dizer que o autor o escreveu de uma única vez. Por outro lado, há trechos inexplicáveis. Então, isso acrescenta-se ainda observações que muitos estudiosos do Novo Testamento consideram. Por um lado, o quarto Evangelho enfatiza o tempo presente da salvação. Por outro lado, ele fala também da ação futura do fim do tempo. Então, talvez tenha havido trocas de folha por engano no trabalho dos copistas, no capítulo 5 e 6, como também nos capítulos 14 e 15, segundo Winkelhaus e Schweizer. Outros tentam comprovar a utilização de várias fontes utilizadas no Evangelho. Pode ser também que o autor ele não tenha escrito o seu Evangelho de uma só vez. Talvez teve de interromper o seu trabalho e reiniciá-lo tempos depois. Então, considerando do ponto de vista literário, o Evangelho de João está baseado em extratos diversos e independentes. Mas na obra, ela é completa. Ela se baseia em tradições que não surgiram de fontes escritas. Okay? Em relação à autoria, é uma discussão detalhada nos textos, que faz necessário porque ela defende decisões sobre o valor histórico. Então, o Evangelho, mesmo temos as seguintes informações: foi escrita pelo discípulo a quem Jesus amava. Está lá em João 21. Esse discípulo estava ao lado de Jesus na última ceia de Jesus com seu discípulo. Ele é o discípulo que estava diante da cruz de Jesus, a quem Jesus confiou sua mãe. Provavelmente também é ele a testemunha da morte de Jesus. Juntamente com Pedro, ele corre para o túmulo também, na manhã seguinte. Então, essas indicações resultam que o autor é apresentado aqui como a testemunha ocular e amigo íntimo de Jesus. O nome não é mencionado. Então, isso só pode ser dado por conclusões. Então, disto concluímos, se estamos procurando nesse grupo íntimo dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, Tiago e Pedro estão excluídos. Tiago morreu como mártir já no ano 44 depois de Cristo. Em João 21, Pedro está diante do discípulo amado. Dos três só sobrou João, filho de Zebedeu. Então, esta conclusão tem apoio também nas observações de que neste evangelho, João, filho de Zebedeu, nunca é citado pelo seu nome. Apesar da intimidade com Jesus, percebemos que o autor ele mantém um estilo.
Então, a favor de uma testemunha ocular, como autor desse evangelho, está as seguintes observações. O autor ele conhece os costumes judaicos muito bem, ele conhece os rituais de purificação, ele conhece as festas judaicas, entre elas a festa do tabernáculo, está lá em João 7,37. Ele é o único entre os autores do evangelho a oferecer dados sobre a história judaica, ao mencionar os nomes dos sumos sacerdotes em João 11. Ele lembra vários detalhes geográficos e topográficos, exatidões nas citações. Tá? Então, essa posição ela é reforçada pela tradição da Igreja Antiga. Ao final do segundo século, já estava definida a posição de que João, filho de Zebedeu, era o autor do quarto evangelho. Tá? Então, Irineu assim o fez, Policrato, bispo de Éfeso, também assim o fez. Então, o quarto evangelho de João, um discípulo, quando os seus codiscípulos e bispos o desafiaram, ele disse: jejuem comigo por 3 dias a partir de hoje. E o que for revelado a cada um, queremos contar uns aos outros. Tá? Então, naquela noite veio a revelação a André, um dos discípulos, de que João, em seu nome, deveria anotar tudo, depois que todos verificassem o que tinham escrito. Tá? Então, atribui-se a autoria do livro do quarto evangelho ao apóstolo João. Tá? O destinatário do evangelho de João está no círculo de leitores que haviam sido influenciados pela heresia dos gnósticos judaicos, de acordo com João 20:31. Então, o objetivo do livro é que os leitores creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? Então, possivelmente são pessoas que ainda não se tornaram cristãs e vivem num ambiente judaico influenciado pelo gnosticismo. Tá? Então, se devemos procurar esse ambiente no judaísmo helenístico, da diáspora, ou no judaísmo das seitas de Qurã, só a pesquisa exaustiva de Qurã vai poder responder. Tá? Então, certamente também é uma objeção considerável essa conclusão. O Evangelho de João relata de uma posição geral contra Jesus por parte dos judeus. Os judeus eram contra Jesus. Então, enquanto os evangelhos sinóticos eles diferenciam vários grupos de judeus, isso não nos levaria a supor que os leitores desse evangelho são gentios, que estão mais em contato com reflexões gnósticas sobre a salvação do que os detalhes do judaísmo. Então, esse evangelho é escrito para contradizer um pensamento gnóstico que estava se espalhando naquela época. Então, esse é um pouco do evangelho de João. Vamos continuar com o livro de Atos, nós já falamos, junto com Lucas, na aula 1. Tá? E aí, vamos às cartas. Tá? A primeira carta é do apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos. Sendo que um pouquinho antes, só para entendermos um pouco mais, tá? As cartas do Novo Testamento. Então, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 21 são cartas. Tá? A maioria delas contém dados sobre os remetentes, os destinatários, tá? Como também saudações. Tá? Então, são cartas a destinatários definidos ou são estilo de carta em que certos temas são tratados. Tá? São cartas pessoais, a antiguidade conhece esses estilos, né? Então, entre os vários estilos, além das cartas pessoais, vamos também considerar as epístolas, tá? No Novo Testamento. Então, as cartas pessoais, de acordo com Holler, carta pessoal média na antiguidade consistia de menos de uma página do Novo Testamento grego. Então, o modelo dessas cartas encontramos em Atos 23, do 26 ao 30. Tá? Então, quando comparamos esses dados com as cartas do Novo Testamento, percebemos que as cartas mais curtas, 2º e 3º João, ultrapassam esse tamanho. Até a carta a Filemon é mais extensa, atingindo quase 2 páginas. Tá? Então a questão, no entanto, continua sendo se elas podem ser vistas de fato como cartas pessoais ou há outros 2 tipos de forma literária. Já as epístolas na antiguidade eram um tratado filosófico, tá? Que eram colocados em forma de carta. Não são cartas de fato, na verdade, as cartas eram uma arte literária. Exemplo para isso são as cartas de Sêneca ou de Cícero,
para essa forma literária, foi se moldando o nome epístola. Tá? Então, no âmbito desse tipo de escrito antigo, há tratados que na extensão são semelhantes às cartas maiores de Paulo, como Romanos, 1º e 2º Coríntios. Tá? Então, na realidade, não são. Quem lê, no seu contexto, percebe que não são tratados em forma de carta. Há menções demais ao relacionamento pessoal entre o autor e os leitores. Então, esses escritos estão por demais interligados com a história da vida comum deles. Então, as cartas de Paulo não são simuladas, elas são escritas reais de aconselhamento. Então, pelo menos nas cartas de Paulo, temos argumentos suficientes para dizer que não são cartas pessoais, mas que, com exceção de Filemon, tá, se trata de cartas abertas. Isso possivelmente também se aplica às outras cartas do Novo Testamento. Okay? Então, é necessário, no entanto, verificar, tá, em cada caso, se não podem ser consideradas expressão de arte literária, como eram as cartas antigas. Tá? Então, nas cartas do Novo Testamento, encontramos em muitas passagens profissões de fé, hinos, formas, indicações sobre o culto, tá? E exortações da vida da igreja do Novo Testamento. Tá? Temos diversos exemplos, como Filemon, Timóteo. Como essas cartas, então, vieram a existir? Tá? Na antiguidade, eram conhecidas 3 formas de redação. A redação manuscrita, pelo autor, ditada textualmente pelo autor e a redação por um secretário, ou palavras e ideias-chave dadas pelo autor. Tá? Então, eram esses 3 tipos de cartas que tínhamos na época. A carta aos Romanos. Tá? Então, essa carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma não é somente o documento mais importante de sua teologia. Tá? Ao longo da história, ela desencadeia, então, reações formidáveis, né? Como, por exemplo, a confissão de Agostinho, a descoberta da justificação do pecador por meio da graça, pelo reformador Martinho Lutero, também a reviravolta que a interpretação de Romanos por Karl Barth causou na teologia, tá? Do liberalismo, né, à teologia dialética. Então, uma introdução ao Novo Testamento como esta pode somente trocar de leve no poder que tem as declarações e afirmações de Romano. Então, mesmo assim, a introdução ela pode prestar ajuda à compreensão da história dos efeitos, né, causados por essa carta. Tá? Então, para isso, o contexto histórico em que surgiu a carta é importante. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele tinha chegado à conclusão de que a sua missão no Oriente, no Império Romano, tinha terminado. Então, agora a sua intenção era alcançar o Ocidente, ou seja, a Espanha. Para isso, ele precisava um ponto de apoio na Itália. Então, fundar uma nova igreja estava fora de questão, porque em Roma já existia uma. Então, já que essa igreja era composta na maioria por cristãos gentios, tá, ele também se sentiu responsável por eles. Então, ele queria ganhar o apoio dessa igreja, que não o conhecia ainda. Tá? Então, para os seus planos missionários, no ocidente do Império Romano, está lá em capítulo 15, tá? 2 coisas eram necessárias para isso. Tá? A igreja precisava tomar conhecimento do conteúdo da sua pregação. Esta é a razão, né, para uma carta tão bem estruturada, cristão-judeu e cristão-gentil. Né? Eles deveriam entender que o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Deveriam entender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Mas o objetivo principal aqui é eliminar restrições que, segundo Paulo, suspeita os cristãos judeus tinha contra ele. Então, o plano dele era trabalhar com toda a igreja de Roma e não somente com a ala dos cristãos gentios. Tá? Então, o tema da eleição dos judeus é tão importante para ele, tá, que ele decide 3 capítulos da sua carta para isso. É nisso que se mostra exatamente a justiça de Deus, né? Pois o povo que Deus escolheu
ele não abandonou, mas o conduziu para o caminho da salvação. Então, todo aquele que vê a sua tarefa em evangelizar os judeus, né, precisa ter clareza sobre essa questão, tá? Tanto para si quanto para os que vão apoiar o projeto missionário. Então, o segundo aspecto é igualmente importante. Tá? A igreja de Roma precisava conhecer o apóstolo pessoalmente. Por isso, ele estava planejando pregar o evangelho em Roma. Tá? Assim, ele não ficaria sabendo somente por meio de cartas, tá? Como é a prática missionária dele. Tá? Então, vamos ver o trabalho dele de perto. Né? Capítulo 1, do 8 ao 14. Então, Paulo ele precisa do apoio da igreja para mais uma questão. Ele está diante de uma viagem muito difícil para Jerusalém e não sabe se lá vai ser bem sucedido. Então, ele pede à igreja apoio espiritual. Capítulo 15. Tá? Então, talvez ele também esperava, né, uma intervenção mediadora da igreja de Roma. Tá? Era natural que Paulo esperasse que a igreja de Roma fortalecesse a sua posição em Jerusalém. Tá? Então, vários estudiosos já tentaram entender a carta de Roma, né, aos romanos, né, se compararmos isso ao montanhismo. Né, significa tentar escalar um complexo rochoso, do mais íngreme nos Alpes. Tá, os alpinistas escolhem até trilhas distintas, observam partes do complexo, várias trilhas levam ao topo, outras precisam ser interrompidas. Então, frequentemente, pessoas despencam das alturas. Tá? E sempre aquele complexo rochoso é maior do que todas as tentativas para escalá-lo. Da mesma forma, a carta de Paulo aos Romanos sempre é maior do que as tentativas de interpretá-la. Ela é um testemunho comovente do Evangelho de Jesus Cristo. É provável, então, que no ano 49 depois de Cristo já tenha havido uma igreja cristã em Roma. Então, sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo ele foi anunciado na sinagoga judaica e que isso causou grande alvoroço entre os judeus da capital do Império. Então, o historiador romano Sueton escreveu em 120 depois de Cristo, né, na biografia do imperador Tibério Cláudio, né, Cláudio expulsou os judeus de Roma porque, por incentivo de Sextus, causava um tumulto constante na cidade. Então, aqui podemos afirmar com certeza que Sextus é igual a Cristo. A situação em Roma certamente não era diferente, né, das outras cidades gregas. Então, o Evangelho de Jesus Cristo desencadeia reações de protesto, tá, veemente entre os judeus. Né? Aqui, quando fala semelhante a Cristo, está no sentido de as pessoas o rejeitarem. Tá? O que interessa, então, para o nosso contexto, tá, é o seguinte: a história da igreja de Roma ela teve início muito antes de qualquer contato de Paulo com ela. Quem a fundou, não sabemos. A tradição da igreja antiga, a tradição da católica romana, afirma que o apóstolo Pedro foi o fundador. Isso é duvidoso, pois Paulo tinha decidido não trabalhar em um campo missionário que tinha sido indicado por um outro apóstolo. Está lá em Gálatas, em Romanos, 2 Coríntios, tá? Gálatas 2,7, Romanos 15, 25, 2 Coríntios 10, 15. Então, independentemente de quem foi o início da igreja, a expulsão dos judeus de Roma afetou também a ala judaica da igreja. Então, logo, né, porém, novos missionários devem ter vindo a Roma encontrando solo fértil para o evangelho. Então, nas cartas aos romanos, há um tema que é desenvolvido sistematicamente, o evangelho de Jesus Cristo. Nele, Deus manifesta a sua justiça. Tá? Quem ouve a palavra justiça pensa, via de regra, em um atributo de Deus. Em outra palavra, o Deus justo se empenha para que todo pecado seja punido e todo ato de obediência seja recompensado. Então, independentemente de simpatia ou antipatia, ele trata todos de forma igual. Ele é o justo juiz que vai chamar todas as pessoas a prestar conta a ele. O monge Lutero também entendia a justiça de Deus dessa forma. Movido, então, pelo medo, né, ele tentava satisfazer a esse Deus justo com a sua vida. Só que sem sucesso, como sempre, novamente constatou. Então, a maior descoberta da sua vida aconteceu quando constatou que a justiça de Deus tem um outro significado na Bíblia. Tá?
Não se trata de um atributo de Deus, mas do relacionamento de Deus com seu povo escolhido. Deus é justo com seu povo, porque nas tempestades e descaminhos da história, ele não abandona, mas o salva. Por isso, a justiça e salvação de Deus muitas vezes são mencionadas juntas. As cartas aos Romanos tratam desse Deus que torna as pessoas justas para que possam viver com ele e de acordo com a sua vontade. Então, a carta afirma que todas as pessoas, judeus e gentios, vivem em contradição com os princípios de Deus. Portanto, necessitam de Jesus Cristo, que intervém de forma vicária nas suas vidas. Então, por meio dessa confiança em Jesus, o poder do pecado pode ser quebrado e a luta desesperadora para cumprir a lei de Deus pode ser vencida. Então, essa vida completa só é possível pelo poder do Espírito Santo, que faz acontecer na vida das pessoas aquilo que elas não teriam condição de fazer. Então, com base nessa argumentação tão bem estruturada e clara da carta, poderíamos então dispensar a questão se Romanos é de fato o texto de um só autor. Mesmo assim, há estudiosos que sugerem que talvez várias cartas tenham sido resumidas em uma só, não só para o caso dos romanos. Tá? As suas considerações, no entanto, ainda não foram convincentes. Então, o último capítulo, entretanto, causa dificuldade a todos os intérpretes por razão. Os versículos 24 ao 27 nos foram transmitidos em tradições conflitantes, E o grande número de pessoas conhecidas do apóstolo, numa igreja que ele não conhecia, causa desconforto. Então, na tradução de Lutero, de 1984, há a seguinte observação, que podemos perceber no versículo 23 do capítulo 16. O final da carta aos Romanos não foi transmitido de diversas formas. Então, os versículos 24, 25 e 27 estão em lugares diferentes da carta, nas várias formas textuais. O versículo 24 está faltando nesse trecho. Ele tem o seguinte teor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se dermos uma olhada no Novo Testamento grego, veremos confirmada essa afirmação. Lá, é possível constatar que os manuscritos mais antigos e mais importantes não têm o versículo 24. Ele consta, acima de tudo, do manuscrito grego-latim. Tá? Então, já os versículos 25 e 27 aparecem em praticamente todos os manuscritos, só que em lugares diferentes da carta. Nos manuscritos mais antigos, e mais importantes, eles estão no final do capítulo 16, mas em outros manuscritos eles aparecem no final do 14, do 23. Tá? Então, creio que esses versículos vieram da mão de Paulo, pois estão bem comprovados nos manuscritos e nas formulações, mesmo os ausentes em Romanos. Podemos achar em outras cartas do apóstolo.